Olá, essa aula de Whey ela foi refeita, né? Eu fiz essa aula, coloquei no grupo do Facebook e em função de pedidos eu refiz a aula, mas como sempre, né, atualiza-se as informações, eu fiz uma mudança nela e estou gravando novamente. A Whey Protein é a proteína do soro do leite. O soro do leite é aquele líquido que sobra depois que você tira o queijo, né, faz o queijo. E essa proteína é uma proteína bastante interessante pela composição aminoácida. O whey ele pode ser isolado, concentrado ou hidrolisado, né? O concentrado é aquela proteína, aquele pó que contém até 80% de proteína. Então você encontrará o whey concentrado em várias concentrações, na verdade, de 30 até 80%, alguns menos, né? O isolado ele é mais concentrado, ele é de 80 a 90% de proteína. Evidentemente que é a forma como ele é fornecida à empresa que vai fazer o produto final que vocês consomem. E o hidrolisado, ele é geralmente o isolado que é submetido à atividade de enzimas proteolíticas, né, as proteases, por isso que se fala que ele é hidrolisado. O grau de hidrólise pode variar bastante de produto para produto, de acordo com o tipo de tratamento, o isolamento dos peptídeos pequenos, peptídeos maiores, né? Então, vocês têm que se ficar atentos para a diferença, para o benefício, e nem todo whey hidrolisado é aquele whey hidrolisado realmente que você espera que tenha aquele efeito que você queira, né? A hidrólise traz alguns benefícios? Traz. Por exemplo, a hidrólise traz uma melhor absorção, somente em pacientes idosos ou crianças que têm problemas de digestão. No paciente criança, né, no alérgico à proteína do leite, o hidrolisado ele pode não dar problema, né? Existem estudos mostrando isso, mas como eu falo para vocês, vocês têm que ter confiança em quem está fornecendo o produto para vocês. Do ponto de vista do metabolismo proteico, né, você tem a demanda sua obrigatória adaptativa, que essa demanda é aquela uma de turnover. Então você sempre está quebrando proteína e sintetizando proteína. Não tem como você, por exemplo, fazer uma proteína e ficar o resto da vida com aquela proteína no seu corpo. Então você tem um turnover normal, né? Esse turnover normal leva você a ter uma perda de nitrogênio, então você sempre terá ureia, nitrogênio, né? Catabolismo de nitrogênio no seu corpo, isso não tem como você não ter, né? E aquela demanda adicional que você pode usar para anabolismo, né? E, logicamente, se você entra em demanda deficitária, ou seja, se você ingere pouca proteína, você vai entrar com deficiência e você vai ter a perda. Então, o nitrogênio, o balanço nitrogenado, é uma forma muito boa de você avaliar o seu perfil metabólico. Se está tendo anabolismo, o seu balanço nitrogenado é positivo. Se não está tendo metabolismo ou anabolismo, o seu balanço nitrogenado é negativo, né? Então você pode usar esses exames. Eu gosto muito da ureia de 24 horas, né? A ureia de 24 horas ela reflete muito bem o seu anabolismo ou o seu catabolismo. E o whey protein, na verdade, não é uma proteína, né? É um monte de proteína. E essas proteínas têm diferentes ativos, diferentes atividades no seu corpo. Por exemplo, promoção de crescimento de osso. Estudos mostram que as mulheres pós-menopausa, fazendo uma atividade resistida, quando consomem o whey, eles têm um turnover ósseo alterado, menor, né? Eles têm uma densidade óssea maior. O whey é um bom produto para você aumentar a sua massa magra. O whey aumenta a produção de glutationa, tem efeito antioxidante, uns efeitos anticâncer, né? Um efeito imunorregulatório. O whey tem um efeito imunostimulante. Na verdade, eu não digo imunostimulante, ele suporta uma demanda aumentada de anabolismo durante processos infecciosos. O whey ele tem efeito anti-inflamatório? Tem, no indivíduo faz uma atividade física. Você pode usar o whey, por exemplo, para aumentar a cicatrização de feridas. Então, um whey com um colágeno hidrolisado é um bom produto para essa finalidade. Estudos têm demonstrado benefício na função cognitiva, né, principalmente em mulheres idosas. Humor, a melhora de humor nos pacientes, né? Um efeito hipolipidêmico, né? Um efeito hipocolesterolemiante, um efeito antimicrobiano, que é típico do leite, né? O whey fornece o efeito antimicrobiano. Quem faz isso? A lactoferrina, principalmente, né? O whey, né, quando você ingere, ele sofre digestão e alguns peptídeos têm um efeito inibidor da enzima conversora de angiotensina, né? Seria um efeito antihipertensivo. E particularmente a caseína glicomacopeptídeo, ela tem pouca fenilalanina, então ela está sendo usada para desenvolver produtos para fenilcetonúria,
né? Melhorando aí o sabor das coisas no fenilcetonúrio. Sem contar que a caseína glicomacropeptídeo libera a CCK, que é a colecistoquinina. Isso pode ser interessante para aumentar o efeito sacetogênico de alimentos especificamente, né? Então as proteínas, o whey quebrado em peptídeos maiores ou menores, seus aminoácidos, eles têm várias funções no seu corpo, né? Como parte estrutural, como parte do seu componente estrutural, como parte do componente do fator de crescimento, né? O efeito da lactoferrina, que ajuda, por exemplo, a lactoferrina tem efeito bactericida, né? A lactoferricina, que é a lactoferrina ligada ao ferro, também tem esse efeito. A caseína glicomacropeptídeo, ela tem pouco fenilalanina, mas também praticamente ele libera CCK, e isso dá um efeito muito interessante. O whey é quelante de metais, tem efeitos antimicrobianos e ele na verdade é um nutriente bem balanceado para você usar, uma proteína bem balanceada para você usar no seu dia a dia para a sua saúde, né? Então, olha aquelas funções que se fala muito do whey, né? Estímulo do crescimento celular, né? Reparo do tecido, integridade intestinal, a proteção, não sei se vocês sabem, mas o efeito daquela terapia antibiótico, né, com antibiótico, terapia tripla contra H. pylori, vai ser mais eficaz se você tiver lactoferrina administrada junto, né? Ele é um detoxificante, então você tem vários benefícios do whey. E o whey, como eu falei para vocês, comercialmente disponível aí, você tem o whey isolado, que tem aí de 80 a 90% de proteína, o mais comum é acima de 90%, né? O concentrado ele tem de 25 a 89, ou seja, 20, há uma variância, o mais comum é que ele esteja a 80%, né? E o whey, o concentrado, ele tem lactose, tem um pouco de gordura, tem minerais, né? O maior problema seria a lactose. E o whey hidrolisado geralmente é o isolado hidrolisado, e o grau de hidrólise vai gerar peptídeos, frações menores, com menos potencial alergênico, né? Então a concentração vai variar dos produtos. Você tem o whey desnaturado, você tem umas frações que tem de 25 a 89%. Geralmente eles têm lactose, minerais, gorduras, né? E se você for evoluir nesses conceitos de leite, você tem até, por exemplo, o leite desnatado, a proteína do leite em pó, vários produtos diferentes no mercado aí, existem vários subtipos, né? Então o whey, na verdade, quando você pega um copo de leite, né, o whey, não tem muito whey, né, das proteínas é 20%, né? A maior parte é caseína. Mas dentro das proteínas do whey você tem a beta-lactoglobulina, a alfa-lactoglobulina, a glicomacropeptídeo, as peptonas, imunoglobulinas, um pouco de albumina, lactoferrina tem uma quantidade muito pequena, né? Lactoperoxidases e outras proteínas. O whey então não é uma proteína. O whey é uma soma de proteínas e você tem que ter consciência disso, né? E o whey, o que ele faz? Primeiro você desnata o whey, você pega aquele produto, que pode ser um resto de uma fábrica, por exemplo, de queijo, né? Submete ele ao tratamento, por exemplo, ultrafiltração. Então, se você vê aqueles rótulos, whey ultrafiltrado, todo whey é ultrafiltrado, não existe essa de, esse whey, o meu whey é melhor que o meu whey de fulano porque é ultrafiltrado. Na verdade, existem poucas fábricas que fornecem whey realmente no mercado, né? No brasileiro, no mundial, inclusive, né? Porque para você fornecer o whey, você tem que ter uma bacia leiteira muito concentrada, ou seja, uma grande bacia leiteira num espaço muito pequeno. Isso é muito difícil. Então é submetido à pressão, é tratado com alta temperatura, né? Você faz a retirada da gordura, você faz a pasteurização para matar as bactérias. O whey é altamente contaminável, né? E aí você tem, por exemplo, a questão das proteínas. Olha que interessante, né? O queijo é a origem básica. Você faz a filtração, você faz a nanofiltração, você faz a centrifugação. Depois você submete ao tratamento por eletroforese, uma eletrodiálise que tira os minerais, né? E aí por último você evapora e obtém o produto que vocês consomem no dia a dia, né? Então há uma tecnologia muito grande por trás. Uma fábrica de whey ele custa milhões e milhões de dólares, não é muito fácil de instalar. E você tem que ter uma produtividade mínima. O rendimento de whey é de mais ou menos 0,4%, né, do soro, ou seja,
uma tonelada de soro de leite vai fazer aí 40 quilos de whey, é uma proporção muito baixa, né? Eu sempre falo para o pessoal analisar o whey, né, ou as outras proteínas como um todo, pela composição aminoácida, que é o que você vai usar, né? Principalmente os aminoácidos essenciais. Então, quando você avalia aqui embaixo o total de aminoácidos essenciais, o whey hidrolisado, esse whey hidrolisado, né? O whey hidrolisado mais o whey isolado, são aqueles que têm um nível maior de aminoácidos essenciais, né? Mas você tem, por exemplo, aqui a proteína do ovo, que é muito semelhante à proteína do leite, como um todo, a proteína isolada do leite, que seria a proteína do leite em pó, né? Com uma boa concentração de aminoácidos essenciais. A soja com uma concentração um pouquinho menor de aminoácidos essenciais. A caseína com uma concentração menor do que o ovo e o whey, né? e o leite. E quanto ao BCA, que eu peço para o pessoal sempre olhar, que é a concentração de BCA, porque o BCA, particularmente a leucina, ela é estimulante do anabolismo. Então pega a leucina, que estimula o mTOR. O mTOR, gente, é o Mammalian Target of Rapamycin, que é uma proteína associada ao estímulo anabolizante, uma sinalização anabolizante. Então a leucina diretamente estimula o mTOR. Mas, por exemplo, a isoleucina aumenta a captação de glicose nas células, a valina facilita a transaminação, tudo sugerindo que os três funcionam como uma espécie de conjunto em sincronia para o anabolismo. E quando você olha aqui a concentração do whey, né, do BCA, você vê que o isolado e o concentrado eles são importantes. Existem outros fatores, como a própria presença de ácido glutâmico, a arginina também, que nós devemos considerar. Existem fatores que nós não sabemos. Outro fator importante é o efeito insulinotrópico, ou seja, a insulina estimula uma proteína chamada AKT. A AKT estimula a mTOR. Então, quando você tem o efeito aumentador de insulina, esse efeito aumentador de insulina estimula o anabolismo também, via AKT, via mTOR. Então se soma tudo, né? Quanto de aminoácido essencial que tem, quanto de BCA que tem, se ele é insulinotrópico ou se ele não é insulinotrópico. Tudo isso é muito importante para que você defina a escolha do whey que você vai usar. Eu sempre falo assim, olha, a diferença em termos de benefício aminoácido do whey hidrolisado para o whey isolado é pequena. A diferença na absorção também não é tão grande assim, a rapidez na absorção. Então tudo tem que ser sincronizado. O que você tem que saber é no momento do seu anabolismo você tem que ter os aminoácidos no seu sangue. E de preferência os aminoácidos mais importantes para que você tenha realmente aquele aumento de ganho proteico, né? Então o que acontece com você? Você ingere a sua proteína, você faz a sua atividade física, você ingere a sua proteína, essa proteína vai ser quebrada e vai ser absorvida e os aminoácidos serão distribuídos pelo seu corpo. Esses aminoácidos você vai fazer proteínas, né? Ou você pode fabricar aminoácidos e disponibilizá-los para você mesmo. Por exemplo, quando você ingere uma glicose ou carboidratos que originam a glicose no seu corpo, a glicose sofrerá transaminação, os intermediários metabólicos da glicose sofrerão transaminação para gerar aminoácidos. Então veja bem, por exemplo, a alanina. Você sempre avalia em pacientes a alanina aminotransferase, que é uma enzima. O que ela faz, né? É uma enzima que transforma o piruvato em alanina, né? Ou aspartato aminotransferase, que transforma o oxalacetato em aspartato. Ou você tem a alfa-cetoglutarato transaminase, que faz realmente fazer o quê? Faz glutamato a partir do alfa-cetoglutarato. Então você sintetiza vários aminoácidos usando, por exemplo, o esqueleto de carbono de uma glicose, transaminando eles, gerando anabolismo. Esse aminoácido ele pode ser oxidado para fazer ATP, né? Ele vai perder o que? O nitrogênio na forma de amônio, que no ciclo da ureia, usando ornitina, citrulina e arginina, vai ser convertido para a ureia que vai ser eliminada no seu rim. Por isso que a ureia de 24 horas na urina é uma boa forma de você avaliar quanto nitrogênio você está jogando fora, porque jogar nitrogênio fora é ruim. Você tem o turnover, sim, mas se você começa a jogar muito nitrogênio fora é porque você está tendo catabolismo proteico. Ter catabolismo proteico é perder massa muscular ou perder proteínas em geral, né? Mas se você é um atleta que faz anabolismo, quanto mais ureia você joga fora, alguma coisa você está fazendo, né? De errado, na verdade, né? E os aminoácidos vão ter sua conversão para outros compostos. Por exemplo,
Você pode pegar uma histidina e fazer uma histamina. Você pode pegar uma tirosina, fazer uma dopa e fazer uma melanina. Ou pegar essa tirosina, fazer uma dopa, fazer uma dopamina. Ou pegar o triptofano e olha só, o triptofano fazer uma serotonina, fazer uma melatonina, ou fazer o ácido nicotínico. Então esses são outros desvios metabólicos, são conversões para outros compostos que não são proteínas, que não são originais da energia, né? Então a proteína pode ser usada para várias coisas, né? Então, basicamente na atividade física, especificamente quando eu forneço uma proteína, você fornece uma atividade física aeróbia ou anaeróbia. Geralmente o anaeróbio ele é caracterizado pelo ganho de massa. E esse estímulo visa o quê? Uma atividade física, uma sobrecarga contrátil, leva à liberação de ácido fosfatídico e PGC, PGF2-alfa, que vão estimular o anabolismo. O PGF2-alfa não está totalmente comprovado, tá? Hoje isso é só falado. O IGF-1 estimula o seu metabolismo, estimulando, por exemplo, o AKT. O AKT estimula o mTOR e esse caminho vai estimular a proteína contrátil, né? E para isso você tem que ter o quê? Nesse momento de sincronia você tem que ter um aminoácido. E qual aminoácido é mais importante? Aquele que estimula também a AKT ou mTOR, como a leucina, e aquele aminoácido que transamina, que faz você captar a glicose para fazer novos aminoácidos, e aquele que tem mais aminoácidos essenciais. Por isso que o whey é um bom produto. Quando você faz essa sobrecarga contrátil no aeróbio, o caminho é diferente, né? A relação AMP-ATP sobe, né? Ou seja, é monofosfato de adenosina mais do que trifosfato de adenosina. Isso estimula a MPK, que é a quinase do AMP, que vai estimular a PGC1-alfa, que vai fazer o quê? Estimular o metabolismo oxidativo, ou seja, aí começa a usar as suas mitocôndrias. E esse caminho não vai gerar anabolismo, pelo contrário. Quando você estimula esse caminho aqui, da MPK, ele inibe o anabolismo. Então você tem uma espécie de escolha metabólica, né? Então seu corpo faz essa opção. Então há uma necessidade de sincronia. A insulina estimula a KT, que estimula o mTOR, que estimula a síntese proteica. Mas a contração muscular, a sobrecarga e a atividade resistida faz o mesmo caminho de estímulo de síntese proteica, via AKT. E a leucina, particularmente os aminoácidos, estimula o mTOR. Há dados mostrando que a glutamina também faz isso, né? E que a arginina também faz isso em diferentes tecidos. Tá ok? Então lembra muito bem que hoje a gente fala muito da leucina para essa finalidade. Leucina é um componente muito importante do whey protein, né? E aí você tem a síntese proteica, né? Isso tem que ser sincronizado. A atividade física gera uma sinalização. Essa sinalização vai gerar um sinal anabolizante que vai estimular uma biossíntese proteica via ativação de ribossomos. E durante esse caminho de síntese proteica, você tem que ter todos os aminoácidos para fazer proteína. Imagina você, se faltar um ou dois, na verdade, né, e do ponto de vista da imaginação, vamos supor que por um motivo qualquer falte um aminoácido ali. Pô, você não fará proteína, né? E a síntese muscular, ela acontece tanto em repouso quanto em atividade física. Mas se você avaliar o fato de você estar fazendo atividade física em jejum ou ganhando músculo ou ingerindo proteína, do ponto de vista prático, ingerir proteína é associado a um maior ganho de massa muscular, ou maior síntese proteica. Então imagine você aqui, que se você ingerir a proteína em repouso, você vai ganhar músculo? Vai, mas você vai ganhar muito mais gordura, né? Então se você está à toa em casa, né, não ingere seu whey não. Por quê? Ou não ingere seu whey, sua proteína. Por quê? Porque você vai ganhar a massa, vai ganhar um pouquinho, mas você vai ganhar mais gordura, né? E olha aqui que interessante que em jejum em relação ao alimentado, é lógico que o indivíduo alimentado ele ganha mais massa muscular. Seria lógico esperar isso aí, né? E basicamente a sinalização celular e a sinalização de síntese proteica obedece uma sincronia. Eu já falei isso para vocês. Aqui você tem, por exemplo, o percentual de aumento, né, de síntese proteica no exercício. Então, se você fizer a sua atividade física, você vai ganhar músculo? Vai. Se você fizer atividade física, ingerir aminoácidos e tiver a sinalização da insulina, você vai ganhar mais músculo? Vai, né? Então, a própria sinalização celular acontece em maior grau, quando você associa a atividade física, o aminoácido e a insulina. Você precisa dos três para ter uma sincronia perfeita, né?
Então não adianta, então o ideal assim, quer dizer que então se eu não consumir nada eu vou ganhar músculo? Vai, mas vai ganhar menos do que aquele cara que consumiu uma proteína, né? Uma proteína boa, né? E menos ainda do que aquele que consumiu uma proteína e tiver a sensação da insulina também. Por isso que às vezes o pessoal toma com uma maltodextrina, uma dextrose, para aumentar a insulina, mas o whey sozinho já aumenta a insulina bem aumentado, né? Outro dado interessante é o seu grau de anabolismo, né? A dose de resposta. Hoje nós sabemos que no indivíduo jovem, olha aqui que interessante, o jovem é esse verdinho aqui, e o veinho é esse azulzinho aqui, né? E o que acontece? A síntese proteica, né, no jovem, ela começa a acontecer com doses menores de proteína e atinge um patamar. Assim como no idoso, essa síntese é perfeita no nível de dose máxima. E quando que é a dose máxima? 20 gramas por cada vez. Então de 5 a 20 gramas você estimula o ganho de massa? Estimula. Mas qual que é a melhor dose aqui no caso? É 20 gramas. 20 gramas é a dose que você deve ingerir para ter o ganho máximo de massa muscular, né? Tanto no idoso quanto na criança. Imagina você que talvez o idoso, uma dose um pouquinho maior, pudesse dar um resultado melhor, mas nós não temos esses dados bem definidos ainda. Esse estudo é até recente, e os estudos mais recentes estão fazendo um relacionamento entre a dose proteica, atividade física, quanto de leucina tem, tudo isso para ver se há uma sincronia para que você consiga uma dose maior. Mas aqui o que acontece com eles, né? Uma dose de 20 gramas foi onde você teve o nível máximo de anabolismo em resposta a uma atividade física resistida. Tem gente que toma mais do que isso. Se você quer manter a sua janela de oportunidade preenchida, você toma 2, 3, 4 doses de 20 gramas para manter. Mas isso é tudo uma coisa que você tem que fazer sob orientação, né? Sob orientação de um médico, sob orientação de um nutricionista. Eu não sou a pessoa adequada para ensinar você a usar suplemento. Eu estou falando sobre o que existe na literatura publicado. Mas uma nutricionista vai te equilibrar a dieta, saber se você realmente precisa ou não daquela dose de proteína. Ela vai pedir a ureia na sua urina, ver se você está tendo catabolismo proteico, se você está jogando ureia fora no xixi, né? Tudo isso deve ser considerado. Então você tem que acompanhar com um profissional. Eu vou dizer uma coisa para você, tudo tem que ser feito de forma corretinha, né? Então, interessante porque o ganho miofibrilar, aqui foi um estudo onde eles fizeram comparação num paciente idoso, né? E aí nós devemos levar em consideração que o idoso ele tem uma absorção menor, uma digestibilidade menor. Eles fizeram doses diferentes de proteína, 0, 10, 20, 40 gramas de whey, e avaliaram na concentração de aminoácido do sangue, e lógico, fizeram uma área sobre a curva, e descobriram que quanto mais whey você ingere, mais você tem no seu sangue de aminoácidos. Isso é uma lógica, né? Mostrando que o whey é absorvido, e é absorvido numa relação dose-resposta. O grande problema dessa relação dose-resposta é que a gente não sabe se o anabolismo muscular segue isso aqui. Parece que não, parece que uma dose de 20 ele atinge o patamar, né? Isso aqui é um trabalho interessante, já mostrando a beta-lactoglobulina com whey protein isolado, o controle, né? E o whey protein hidrolisado. Então pego aqui o nosso famosa beta-lactoglobulina. A beta-lactoglobulina foi a proteína que quando você ingeriu, deu um maior nível de aminoácidos plasmáticos, né? Olha só. E é a fração que o pessoal fala que é alergênica do whey, né? Mas olha, em termos de resultado em quem não é alérgico, a beta-lactoglobulina será a proteína do futuro, a puta proteína, como eu falo, né? A melhor, né? Então, quando você avalia essas coisas, você vai ver que é realmente esse estudo. Isso aqui é um estudo interessante, onde eles fizeram a comparação entre a proteína da ervilha, a glúten, a proteína do glúten é muito legal, ela tem muita glutamina, tá? Aqui está o índice glutâmico, mas é a glutamina na verdade que ela tem. Whey protein, ovo, soja, né? E olha a composição aminoácida, essa aqui fica para vocês olharem em termos de aminoácidos, por exemplo, o ovo tem muita metionina. A metionina é muito importante para o anabolismo. Você veja, o ovo tem mais valina, então provavelmente ele sofre mais, é melhor para transaminação. Mas olha, a isoleucina nele é mais ou menos igual ao whey. Mas olha a leucina é um pouquinho menor do que o whey. Eu fico perguntando para você, será que o ovo com uma leucina não seria melhor que o whey? Nós temos que estudar isso no futuro. Porque se você for analisar, ela tem um perfil aminoácido muito bom, o ovo. Falta pouca coisa para a gente... a metionina, ninguém ainda falou metionina.
Mas dietas restritivas de metionina levam a perda de peso nos animais. E outra coisa, né? Para o câncer, a gente faz uma dieta restritiva de metionina, porque a dieta restritiva de metionina diminui o anabolismo. Então vamos analisar se realmente isso no futuro não pode ser interessante, né? Pegar um ovo e jogar uma leucina lá dentro para ela ficar melhor. E eu acho que pode até ficar melhor que o whey. Nós temos que analisar isso aí, né? Tudo vai depender do resultado clínico, do que nós vamos fazer, do resultado que nós vamos ter no dia a dia. Mas, ó, é uma proteína com boa metionina, é uma proteína com boa cisteína, é uma proteína que tem uma relativamente quantidade boa de leucina, é uma boa proteína. E olha aqui em termos de comparação, em termos da avaliação de glicose, né? Você vê que o efeito na glicemia foi muito parecido, mas o whey parece que deu um nível de captação maior de glicose, mostrando que o whey parece estimular a captação de glicose nos indivíduos. Esse xizinho aqui, né? O asterisco, sei lá. Então olha aqui que interessante. Uma coisa a ser comentada, porque se ele estimula a captação de glicose, ele diminui a resistência periférica à insulina. Por isso que o pessoal está vendo alguns trabalhos legais de whey em diabetes, né? Mas por que ele estimula essa captação de glicose? E aí você soma esse benefício na transaminação do esqueleto de carbono para gerar aminoácidos não essenciais para o anabolismo, como por exemplo a alanina, né? Então isso pode dar uma vantagem para o whey para essa finalidade, né? Então quando você avalia aqui a resposta, a curva de resposta à glicose, o carboidrato subiu, todas as proteínas baixaram, mas quando você analisa o que abaixou mais foi o whey. Olha o outro segundo melhor, glúten, né? Olha a outra aqui, a ervilha, me estimularam a captação de glicose pelas células e possivelmente foram as células musculares, né? Olha o nível de insulina, né? Olha aqui que interessante, porque o carboidrato aumentou a insulina, né? Mas olha a variação da insulina, foi otimamente boa com quem? Com o whey protein, né? Qual foi o segundo aqui? Foi o ovo, né? Então uma boa forma de aumentar a insulina é um efeito insulinotrópico, né? Olha a resposta da insulina. Então está aqui o whey e o ovo em segundo lugar, né? Aí em terceiro o arroz, em quarto a ervilha na curva de liberação de insulina. E o efeito insulinotrópico pode ser muito importante. Então olha aqui talvez o ovo ganhando uma força muito legal nessa nossa avaliação, né? Olha aqui a questão dos níveis plasmáticos dos produtos, dos aminoácidos, né? Olha a arginina. Quem deu o melhor nível plasmático de arginina? O arroz, né? Mas assim, olha mas o whey estava aqui embaixo, ó. O outro aqui foi a soja, o ovo, né? O ovo, na verdade. Quem deu o maior nível de alanina? O ovo, né? Quem deu o maior nível de asparagina, né? Foi o losanguinho, foi o triângulozinho aqui para cima. Foi quem? Foi a soja. Olha quem deu o maior nível de glutâmico. Foi a soja, olha que legal, né? Seguido de quem? Seguido do whey. Olha aqui a glutamina, né? Quem deu o maior nível de glutamina foi o glúten, né? A proteína do glúten. Olha só que legal, gente. A proteína hidrolisada do trigo é uma ótima proteína para aumentar seu nível plasmático de glutamina, né? Todo mundo usa glutamina hidrolisada, a glutamina aminoácidos. E essa glutamina aminoácido é boa, sabe para quem? Para aumentar o anabolismo do seu enterócito. Então, você quer anabolizar seu intestino? Usa glutamina. Você quer fornecer glutamina para o seu corpo? Usa a glutamina na forma de peptídeo. Aí a glutamina de onde? A glutamina da proteína hidrolisada do trigo. Né? Para quem não tem intolerância ao glúten, é uma boa proteína, né? Olha aqui a glicina, né? A glicina você tem dois picos de aumento, o arroz aumentando a glicina e a soja aumentando a glicina também. Olha aqui a histidina, né? A histidina, o arroz aumentando a histidina bastante bem, mas olha aqui a isoleucina. Foi o whey aumentou muito bem a isoleucina, né? Olha a leucina, quem que aumentou legal? Foi o whey. Lisina, para acetilação, né? Foi o whey. A metionina, evidentemente foi o ovo, né? E a fenilonina, foi o ovo também. Então, aumentar a metionina plasmática, o ovo é melhor. Mas aumentar a leucina e a isoleucina, o whey é melhor, né? E ter um efeito sinotrópico melhor, foi o whey. Olha aqui o nível de serina, o whey aumentou mais. Olha aqui a nossa famosa treonina, o whey aumentou mais, né? Mas olha o triptofano, foi o arroz. Assim como também a tirosina, foi o arroz. Então, esse material é um material muito bom para você ter uma ideia do que você vai ter de aumento dos seus aminoácidos circulantes após a ingestão de diferentes proteínas ou diferentes fontes de proteína. Um estudo bem completo, muito legal.
Não é novo, foi 2009, mas eu acho que a grande maioria nunca viu esse trabalho aqui. E olha aqui a valina. O whey não foi melhor para aumentar a valina não, né? Foi quem? Foi o ovo. Por quê? Lembra que o ovo tinha muita mais valina do que o whey? Mas olha que legal, ó. Aumentou bem a valina. E eu fico perguntando, será que se eu somar uma valina, por exemplo, com um whey com um ovo, será que não seria um bom produto? Né? Soja, né? Esse aqui é um estudo comparativo de soja barra com whey, né? E o que eles mostraram aqui? Em termos de massa magra, a soja é melhor que o controle, mas o whey é melhor do que a soja. Foi 11 gramas de proteína. É lógico que o pessoal aqui fez um treino de exercício, né? Não foi assim, tipo, tomei e fiquei deitado na rede ou no sofá, né? Então fez atividade física com o consumo do produto, um benefício melhor, né? Mas olha aqui o que a gente sempre fala, né? Do ponto de vista status antioxidante, né? Do ponto de vista status antioxidante, a soja teve um perfil melhor que o whey. É lógico, o pessoal começou a fazer atividade física, tanto controle com whey, a capacidade antioxidante do plasma deu uma caída. É lógico, você gera um estresse oxidativo. No caso da soja, ela compensou parcialmente esse estresse oxidativo, levando a um aumento da capacidade antioxidante. São aqui que nós fazemos escolhas, né? Você fala assim, eu quero usar o whey para tudo. Se você quer aumentar a sua capacidade antioxidante, talvez a soja seja mais interessante do que o whey. Isso aqui é um trabalho, foi até desse ano, 48 gramas de arroz, proteína do arroz com whey isolado, né? O estudo, ele estatisticamente não viu uma diferença significativa. É o primeiro estudo que eu vejo, mas olha aqui, quando você vê massa magra, percentual de gordura corporal, né, bíceps, né, quadríceps, parece que o whey tende a ter tudo bem que alguns não são estatisticamente significativos, mas parece que o whey tende a ser um pouquinho melhor do que o whey tende a ser melhor que a proteína do arroz, né? Então tem que avaliar, né? Então você vê que o asterisco indica diferença estatisticamente significativa. Tudo bem que eu vou dizer que não é aquela diferença fantasticamente grande, mas há 8 semanas há uma diferença boa e em prol do whey, né? Para quem consumiu o whey ou a proteína do arroz. A proteína do arroz é uma boa proteína? Mas eu prefiro o ovo. O ovo, pela composição aminoácida, gente, eu vou dar uma dica para vocês aqui. O ovo mais uma leucina, putz, vai dar um puta resultado, né? Pensem nessa possibilidade. Tempo e produtividade, né? Eu sempre falo assim que o pessoal tem que preencher a janela de oportunidade. E a janela de oportunidade é associada aqui ao período onde existe uma síntese metabólica maior. Esse estudo foi um estudo de 2009, muito legal, onde ele mostrou que a janela de oportunidade no não treinado, que é o UT, é muito maior do que no treinado, enquanto que no treinado é um pouquinho menor. Eu considero aqui o pico máximo, né? Variando aqui de 2 até 8 horas, de 6 a 7 horas de pico máximo para você preencher a janela de oportunidade, enquanto que no indivíduo não treinado, o pico máximo de anabolismo dele é 16 horas após a atividade física. O indivíduo treinado é 4 horas. Aí você pensa assim, poxa, mas peraí, eu vou tomar o whey antes. Aí o whey vai e entra no seu corpo, quando ele baixa é que o seu anabolismo está no máximo. Então você tem que sincronizar o uso. Você tem que fechar essa janela, usando dieta e usando suplementos se for preciso. Isso quem tem que orientar é o seu profissional de saúde. Você pode usar o whey aqui, então você, de repente, veja só, você pode comer uma refeição mais rica em proteína fracionada durante o tempo todo, o não treinado, a cada hora, 2 horas, uma quantidade pequena, ou o cara treinado consumir a proteína logo após a atividade física para ter um ganho maior de anabolismo, né? E manter nas próximas horas um nível alto de proteína para ter um pico. O pico de anabolismo é 4 horas. Aí você toma o whey antes. Gente, o whey, você toma antes, quando chegar a 4 horas, o nível já está muito baixo, para justificar uma melhora de aproveitamento. E outra coisa, a proteína é cara, né? A proteína é cara para você ficar gastando ela tomando na hora errada. Isso você tem que começar a pensar nisso. Quando você toma o whey na hora errada, você vai engordar, você vai jogar a proteína fora. Quando você toma na hora certa, o aproveitamento melhor é maior. É lógico, você pode passar aqui o não treinado para ficar o dia inteiro tomando uma dosezinha de whey? Pode. Mas não é recomendado. Recomendado é que você tenha o uso no momento específico e tenha uma dieta boa, né? Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é um trabalho comparando o whey, aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais na insulina.
quando você vê aqui o whey ele tem um efeito sinotrópico melhor do que uma associação de aminoácidos essenciais que compõem esse whey. Então foi um trabalho desse tipo. E o que teve? Teve um efeito sinotrópico maior. Esse efeito sinotrópico dura quanto tempo? Sei lá, olha aqui, quando você pega no máximo em relação ao controle, 15, 3 horas, né? 3 horas, mais ou menos que isso, né? Então olha que a insulina já caiu. O que tem que ser? Esse pico de insulina aqui tem que bater com o anabolismo seu, né? E olha aqui a insulina comparando uma soja, um whey, né? Aqui foi 21 gramas de ele, inclusive foi usada a caseína micelar, que todo mundo aí defende que é um puta aminoácido, que é uma puta proteína. Eu acho que é uma boa proteína também, mas tem suas restrições. Olha aqui o whey tem um efeito sinotrópico maior que a soja, que tem um efeito sinotrópico maior do que a caseína. Isso quer dizer que o estímulo de AKT, né, é maior com a soja que com o whey. E tem que lembrar o seguinte, gente, a insulina, ela induz a vasodilatação, então ela melhora a perfusão sanguínea. A insulina, existe um mecanismo de dilatação das artérias via insulina ou via pâncreas, né? Aumenta a produção de óxido nítrico, com isso ele aumenta a perfusão sanguínea, melhorando a distribuição dos nutrientes no seu corpo. Então uma caseína, por exemplo, que tem baixo efeito sinotrópico, diminui o aproveitamento do produto, né? Mas ele serve como suporte metabólico. Mas no músculo especificamente, o whey e a soja deve ter um perfil melhor. Olha em termos de aminoácidos essenciais, né? O whey, subindo a curva do quadradinho aqui, né? A soja, esse triângulozinho aqui, e a caseína, né? Um aumento pequeno, né? Mas considerável. E olha só, e aí eu vou perguntar para vocês, gente, cadê o efeito extended release da caseína micelar? Olha aqui, depois de 180 minutos, a soja estava com um perfil aminoácido no seu sangue igual ao da caseína. Caseína é melhor que a soja para manter o nível plasmático de aminoácidos essenciais no seu sangue? Não é. Essa história de vocês tomarem caseína à noite e dormir abraçado num pote de caseína, babando, achando que está mantendo o seu nível de aminoácido durante a noite inteira, é lenda urbana. Né? A caseína é uma boa proteína, é uma ótima proteína, mas não é aquela proteína que vai ficar a noite inteira fornecendo aminoácidos para o seu corpo. Né? Isso é invenção, gente. Você tem que parar de cair no conto do vigário. Isso não existe. Né? Você tem que basear em ciência. Alimentação bem feita, suplementação bem feita, por uma nutricionista, por um médico nutrólogo, a atividade física acompanhada por um profissional competente. Não é você chegar lá e começar a fazer e procurar o cara mais forte e achar que ele sabe mais do que os outros. Não funciona isso. Não é assim, entendeu? Você tem que fazer a coisa de forma racional. E olha aqui o nível de leucina após a suplementação de soja, whey e caseína. Lógico, a leucina subiu muito no whey, né? Mas olha aqui, a soja foi um pouquinho pior. A soja foi melhor do que a caseína para aumentar a sua leucina. O que é isso? Estímulo de mTOR, Mammalian Target of Rapamycin. Agora eu vou fazer vocês lembrar daquele pico de anabolismo de 4 horas no treinado. Gente, 4 horas é quanto? 6 vezes 4, 24. Ó, 240 minutos. 6 vezes 4, 24, né? 240 minutos após a atividade física é o momento em que você está no nível máximo de anabolismo. Aí você vai e toma no momento zero, que é quando você está treinando, ou antes de você treinar, toma o seu whey. Olha o que aconteceu com o seu whey, ó. Com 180 minutos ele voltou ao nível que estava quando você estava em jejum. Ou seja, o pico de aminoácido não bateu com o seu pico de anabolismo. Vocês têm que sincronizar. Não funciona desse jeito a vida, né? O seu pico de anabolismo tem que estar aqui, ó, centrado com o pico do whey, né? Olha que legal isso aqui, uma caseína pré e pós-atividade física em relação ao whey, mostrando a variação dos níveis plasmáticos. Novamente mostra aqui o nível de aminoácido, o whey é melhor. A caseína é boa? A caseína não é ruim não, né? Então olha só que legal, a caseína é um aminoácido interessante, é uma proteína boa? Mas o whey é melhor, desculpem quem vende caseína, né? E olha aqui a leucina no plasma em relação a isso, né? O nível de leucina no plasma é obtido melhor com o whey, né? O leucina estimula a mTOR. Olha esse estudo de WPI e WPH, porque eu falo assim, ó, WPH não é tudo igual, né?
Eu sou oriental, então eu falei assim, é igual japonês, né? Parecido, mas não é igual. Então olha aqui o tempo de retenção de alimento no seu intestino, né? Com a sua famosa WPI, o tempo de retenção foi menor do que com WPH. Por quê? Alguns WPH têm muita fenilanina. Essa fenilanina libera CCK. Fenilanina livre libera CCK, que retarda o esvaziamento gástrico. Então esse WPH aqui deixou você, o pessoal que tomou esse WPH aqui, eles ficaram com aquele mais de sensação de estar cheio, né? Aquela sensação de você estar, a gente chama de empanzinado, empachado, aquela sensação de que seu intestino tá, você comeu mais do que o cabia no seu estômago. É isso que acontece, o retardo do esvaziamento gástrico, né? E olha que esse WPH aqui, o perfil de fenilanina nele, ó, é a fenilanina maior do que o WPI. O que é isso aqui, né? O nível maior plasmático de fenilanina mostra uma absorção, né? E a fenilanina libera CCK. A fenilanina libera CCK, que retarda o esvaziamento gástrico. Então o que aconteceu? Olha, essa curva explica o porquê do esvaziamento gástrico retardado com WPH. Mas olha aqui em termos de BCA, também é a mesma coisa. O WPI teve uma performance melhor, né? Por quê? Né? Sempre a gente acha que o WPI é melhor que o WPH, mas há WPHs e há WPHs, assim como há WPIs e há WPIs, né? Então você tem que analisar essa questão, não é só pegar o produto e achar que é aquilo lá melhor. Olha que interessante esse trabalho aqui. Eles deram 48 gramas de WPI e avaliaram a resposta no metabolismo como um todo, né? E olha que interessante a questão da insulina plasmática, né? O whey protein liberou insulina? Liberou, tem um efeito insulinotrópico, ninguém duvida disso mais. Então, olha, 30 a 60 minutos no nível máximo. Você lembra aquele 250 minutos que é o pico máximo de anabolismo seu? Ó, a insulina está lá embaixo. Gente, não deve ser assim. O pico máximo de anabolismo, sua célula tem que captar mais carboidrato para servir como suporte energético e para servir como suporte para transaminação. E aí você toma no horário errado, e aí lá no seu pico máximo de anabolismo você não tem nada, nem aminoácidos nem carboidrato para ganhar massa, né? Olha o KIC. O que é o KIC? A leucina, quando entra no seu corpo, ela perde o amônio e ela vira o KIC, que é o cetoisocaproato, que se chama de KIC, né? O que é? É um derivado da leucina, seu nitrogênio, que estimula também a mTOR. E olha aqui, o KIC aumentou depois de 60 minutos, né? Esse aumento mostra o retardo no metabolismo do seu corpo. Manteve alta até 360 minutos, o que é interessante, né? Olha os aminoácidos essenciais, subiram, 360 minutos estava quase no nível do jejum, né? Por isso que eu falo que o pessoal gosta de usar o whey, mas a maioria gosta de usar o whey no horário errado, né? Olha aqui o aminoácido não essencial, caiu também, sobe, mas cai. Olha aqui a leucina, subiu, né? Manteve o nível legal, manteve o nível bom, aí, olha, com 360 minutos já estava baixo, né? E olha aqui a leucina intramuscular, né? Ele subiu, atingiu o nível máximo com 90 minutos. Esse nível de 90 minutos aqui, pessoal, devia bater com o seu anabolismo, aquele pico lá atrás que eu mostrei para vocês de 4 horas, ok? Então a gente tem que analisar exatamente isso, fechar a janela de oportunidade. Olha a fração de síntese fibrilar. Quando você toma só o whey, hein, o nível máximo de síntese, né, de músculo acontece de 40 a 90 minutos depois, né? Enquanto que o estímulo anabolizante muscular, pela sinalização pelo seu músculo, ocorre 4 horas. Você tem que sincronizar tudo, né? E olha a síntese sarcoplasmática, mesma coisa, mais ou menos 90 minutos, né? Então, de 46 a 90 minutos, tem a síntese máxima induzida pelo whey, né? Olha aqui a insulina batendo com a fração miofibrilar, com a fração, a síntese, né, fracional. Aqui a insulina, né, com a proteína quinase B. Aqui a leucina muscular com a síntese fracional. Então, tem que haver essa sincronização que eu defendo, né? Outro ponto interessante quando você vai suplementar um atleta ou um velhinho, ou mesmo traçar uma alimentação boa para ele, é que a síntese no idoso ela é retardada, né? Então olha aqui o que é a fosforilação do mTOR. O que é a fosforilação do mTOR na posição da serina? É a ativação da proteína. E olha aqui que o jovem a 1 hora já está bem estimulado,
Mas o idoso, depois de 3, 6 horas, é que ela está maior. Isso eu traduzo em que, ó, a fração de síntese muscular, ou a síntese de músculo, é maior depois de 3 a 6 horas no velhinho, mas é maior de 1 até 6 horas no paciente jovem, né? A média normal do pico é que horas? 4 horas, né? Como falado lá atrás. E olha aqui que 5 horas após atividade física, a síntese é maior no velho do que no jovem. Olha que legal. Retardado, né? Então a suplementação, a dieta proteica no velhinho tem que ser retardada. Por isso que eu falo assim, o velhinho, o jovem, eles devem fazer atividade física de manhã, senão eles não conseguem manter o nível aminoácido alto durante o período, né? Então aqui você tem uma relação de fosforilação ou ativação metabólica, também o whey aumentando o estímulo de mTOR e inibindo, né, a miostatina, mostrando um efeito adicional do whey para isso. Então olha aqui a miostatina, 15 gramas de WPI, né, o whey isolado. Então quando você pega aqui a miostatina em quilodaltons de unidade arbitrária, nos indivíduos que fizeram atividade física e suplementaram a proteína, e após 21 semanas é o nível que a miostatina estava no menor nível deles, né? Ou seja, era um momento em que havia o menor nível de miostatina. E o que é a miostatina? Aquela proteína que leva à quebra de músculo, né? Beleza? Outra coisa, né? Interessante porque você tem aqui a nova relação. Então você tem aqui, por exemplo, o WP, 20 gramas que é a dose ideal, hein? 20 gramas de whey, 20 gramas de caseína micelar. E aí o que você tem? O pretinho é o whey, o branquinho a caseína micelar. E o que aconteceu? Ó, tanto o indivíduo que ingere alimento, quando o indivíduo que faz atividade física ganha e ingere o alimento, o whey, né? E a caseína micelar, o ganho proteico com a caseína é melhor. Com a caseína, perdão, com o whey, né? Então o whey protein é melhor para levar a ganho de massa? É, eu não tenho dúvida quanto a isso, eu acredito que você também não tenha, né? Olha aqui a questão ainda da mesmo trabalho, né? Mostrando que, né? Esse aqui é o paciente idoso. O paciente idoso nós devemos levar em consideração que talvez ele absorva menos proteína. Então sempre lembrando isso aí. E outra coisa interessante é o que, né? Você tem em diferentes lugares. Então a ingestão de proteína no paciente idoso, talvez ele tenha que ingerir uma quantidade maior para ter um ganho de massa melhor. Os estudos sugerem isso aí, que o paciente idoso talvez ele tenha que ingerir uma proteína. E a gente cai naquele esquema, né? E o rim dele, como é que tá? E o fígado dele, como é que tá? Né? E as coisas no geral, como é que estão? Então, por isso que tem que haver o acompanhamento de profissionais competentes, profissionais que tenham conhecimento para fazer isso aí, né? Isso aqui é um trabalho, foi o primeiro trabalho que me despertou, e eu falo muito para os meus alunos sobre esse trabalho aqui, direto, por quê? Porque é um trabalho muito interessante. Esse trabalho comparou a suplementação de whey de manhã e à noite e antes e depois do exercício. Antes e depois do exercício é o branco, você ganhou mais massa, né? De manhã e à noite você ganhou menos massa. Mas olha que legal, antes e depois você dá exatamente na janela de oportunidade, ou mais perto da janela de oportunidade. E antes e depois você teve o quê? Mais ganho de massa, porque houve mais aproveitamento da proteína que você ingeriu, que foi o whey, né? Mas o que aconteceu? O pessoal perdeu gordura. Por quê? Porque aquela caloria foi usada para anabolismo. Não digo caloria, uma caloria nobre na forma de proteína. E o que aconteceu com a massa magra, com a massa adiposa do indivíduo que tomou de manhã à noite? Um pouquinho transformou em gordura, né? Então se você é aquele cara que não importa, quer ganhar um pouquinho só de massa, quer engordar um pouquinho, pô, toma de manhã e à noite. Mas se você é aquele cara que quer ganhar massa e perder gordura, toma antes e após o exercício, toma fechando a janela de oportunidade, que é melhor ainda, né? Tá certo? É a melhor forma de você ganhar massa, ou seja, usar de forma racional, de acordo com a demanda metabólica, que é isso que a gente está fazendo hoje, né? Isso aqui é um trabalho interessante, eles pegaram suplementos de whey, né? Deram uma dose grande, ou essa mesma dose grande fracionada, que é a que eles estão chamando de sistema Pulse, né? Essa injeçãozinha aqui, ó, não é administração de hormônio não, hein, pessoal? Não adianta ficar alegre porque não usaram hormônio esse pessoal aqui. Foi coleta de sangue para análise, né? E a dose grande ou várias doses fracionadas. E o que eles fizeram? Ó? Na dose grande, a insulina subiu muito, depois caiu. Na dose fracionada, que é o pulse, né? Ela subiu, não tanto assim, mas manteve maior durante um nível prolongado, né? Então vamos voltar aqui no slide anterior, ó. 1 até 4 horas e meia. Então, quando você avalia
uma hora, né? Então teve o repouso, uma hora o exercício e 4 horas e meia a última dose. Então você pega que depois da última dose começou a cair, né? E já mais ou menos aí da última dose, que foi 4 horas e meia para uma hora depois, o nível estava igual ao do placebo, que é o quadradinho. Então você tem um nível de insulina, e olha aqui, a 3 horas e meia o nível de insulina estava baixo. Ele fez atividade resistida nesse períodozinho aqui, ó, de mais ou menos 1 hora e 45 para 2 horas e meia. Nesse período a insulina estava alta, mas ó, a insulina permaneceu alta depois. E quando é que tem o anabolismo? Bem depois aqui, né? Também essa suplementação não é perfeita, né? Olha aqui a concentração de leucina, manteve a concentração de leucina mais tempo, estável, né? E o resultado, o pulso foi melhor que a dose única na forma de bolos, né? No tocante à fração de síntese de músculo, beleza? Mostrando uma forma de suplementação diferente, né? Esse aqui já usou aquele conhecimento de 20 gramas cada dose. Então teve o bolos, né? Dois de 40, de 80 gramas. E aí eles fracionaram em 4 de 20 ou 8 de 10. E fizeram aqui, ó. Então, fizeram atividade física no zero, né? Resistida, né? O exercício. E a cada 1 hora e meia administraram, a cada 1 hora e meia administraram 10 gramas, né? Mas aqui a cada 3 horas administraram 20 gramas, fechando a janela de oportunidade. Eu acho até que não precisaria fazer todas essas doses não, né? Que aqui gera uma atividade física, que gera um anabolismo. Eu acredito que 2 doses, no máximo 3 doses de 20 gramas seria o suficiente, mas foi feito dessa forma. E olha o que aconteceu. A insulina no bolo subiu, deu 2 picos fantásticos, né? Olha, o intermediário pulso até que não foi assim tão diferente, mas a insulina aumentou um pouquinho mais no intermediário, né? O 20 gramas do que no 10 gramas, né? Aí você olha os aminoácidos essenciais, né? O bolos deu aquele aumento grande, o pulso não foi tão ruim, então foi até melhor do que o intermediário, né? O BCA, o bolos deu aquele pulso no momento da dose grande e o intermediário e o pulso foi baixo, né? Constantemente aumentado, não vou dizer baixo. A leucina teve aqueles picos no bolos, né? Que foram 2 doses, mas no pulso intermediário a leucina permaneceu alto constantemente nesses indivíduos. Como resultado final, a 1 a 4 horas, 4 a 6 horas e 6 a 12 horas, a síntese proteica, a síntese de músculo, foi maior no sistema intermediário, que deu aquelas dosinhas de 20 gramas, né? E como final, o sistema de dose de 20 gramas em doses divididas a cada 3 horas foi melhor que as 2 doses grandes de 40, assim como as 10 doses pequenas as 8 doses pequenas de 10, né? Mostrando uma síntese fibrilar maior, ou seja, você teve maior aproveitamento proteico. Isso nos leva a crer que existem mais fatores no anabolismo do que só o nível plasmático, a insulina. Tem coisa que a gente não sabe ainda cá entre nós, né? Isso aqui é um trabalho só para você ver o que estão fazendo adicional, né? Eles pegaram a leucina e aí pegaram assim, pô, mas será que a proteína whey tá bom? Vamos dar um whey com carboidrato e vamos fazer uma comparação enfiando uma leucina a mais. O que aconteceu? A insulina, quando você enfia uma leucina a mais, a insulina reage melhor que eu digo assim, né? Aumenta mais, né? Do que quando você pega o carboidrato, a proteína ou só o carboidrato. Ou seja, a insulina tem um efeito sinotrópico bom, parece que é muito legal, né? E aí você teve o que? A síntese proteica maior nesses indivíduos, né? Isso aqui é um trabalho de dose ótima de leucina ainda, né? E uma avaliação, vamos voltar aqui. Isso aqui é uma avaliação de dose ótima de proteína e leucina, né, os seus efeitos na síntese fibrilar e atividade física, uma atividade física resistida. Então eles fizeram uma comparação de whey, né, e eles avaliaram, por exemplo, um produto somando a leucina e os aminoácidos essenciais mais a leucina. O que eles viram? Os aminoácidos essenciais mais a leucina e o whey teve em termos de estudo comparativo, que eles observaram. Eles observaram que o nível de leucina era maior quando você dá mais a leucina, lógico, que o BCA era maior na curva total quando você dava o whey, né, o que é mais esperado, né? O total de aminoácidos quando você dá o whey é melhor, assim como o total de aminoácidos essenciais e não essenciais, né? Então você espera esse resultado. No frigir dos ovos, né? Em termos de resultado de anabolismo, quando você trabalha com o resultado líquido, né?
o anabolismo parece ser um resultado melhor quando você enfia o whey ou quando você trabalha com a leucina, mas só aminoácido essencial com a leucina dá um anabolismo, a leucina isoladamente dá um anabolismo, mas a leucina com o whey parece que o efeito pode ser mais interessante, né? O líquido ou a síntese fracional foi essa. No final das contas, o whey parece que deu o resultado mais interessante depois de 3 a 5 horas, né? O whey foi tão bom quanto, talvez um pouquinho pior do que os outros dois, mas olha, no final da atividade, no final de 3 a 5 horas, o nível de anabolismo ou de ganho miofibrilar foi bem maior, né? Esse aqui está fora de posicionamento, é aquele que eles fizeram o carboidrato, a leucina e a proteína. E olha que o ganho líquido de músculo foi maior quando eu associei a leucina à proteína, quer dizer, a leucina junto com a minha proteína, junto com o meu carboidrato, mostrando que a leucina tem o seu efeito adicional à parte e não deve ser, vamos dizer assim, desprezada, né? Lógico que ela não faz sozinho o resultado melhor, mas ela também não deve ser desprezada e talvez acrescentar uma leucina ou um BCA no whey seja uma opção melhor. Eles avaliaram aqui por captação de fenilalanina, porque o músculo ele só capta fenilalanina para gerar músculo, ele não gera para outra coisa. Então toda a fenilalanina que o músculo capta é usada, e essa avaliação é usada como marcador de anabolismo. Beleza? Aqui está uma captação também de fenilalanina, né? Comparando o whey, os seus aminoácidos essenciais e os seus aminoácidos não essenciais, mostrando que a soma de tudo parece que é o que dá o efeito. Eu não descarto, gente, ter um peptídeo ali no whey que faz o seu efeito específico, né? Temos que estudar mais. Os estudos com esses produtos estão aumentando de alguns anos para cá, né? Aqui uma comparação, né? 45 gramas de proteína isolada, olhando a soja, caseína e whey, mostrando que o whey é melhor do que a soja, que é melhor do que a caseína, né? Tanto em repouso quanto em atividade física, em pessoas jovens, mostrando que a soja não deve ser desprezada como uma proteína para anabolismo. Não desprezem a soja. A soja é uma baita de uma proteína. E outra coisa, a soja tem isoflavona. Isoflavona estimula IGF-1. Isoflavona inibe a aromatase 5-alfa-redutase, diminui o acúmulo de tecido adiposo visceral e subcutâneo. Então a soja é uma puta proteína para anabolismo. Sabe o que eu acho que falta para a soja ficar melhor que o whey? Mais BCA e um efeito sinotrópico melhor. Aí eu poderia corrigir isso com BCA, né? Legal? Aqui você tem uma proteína hidrolisada, né? O uso de uma proteína hidrolisada, fazendo uma comparação numa bebida, né? E o efeito no tendão. Então você pode ver aqui o efeito comparativo de aminoácidos, mas olha aqui que o interessante é que eles fizeram um perfil de peptídeos, que é muito importante saber, né, o tamanho dos peptídeos aqui. Eles avaliaram realmente uma proteína hidrolisada e forneceram até o perfil do peptídeo. E eles mostraram o quê? Né? Que quando você pega a proteína hidrolisada, né, o ganho, né, de músculo é maior que o placebo. Isso aqui foi um WPH, né, bem hidrolisado, otimamente bem hidrolisado, né. Aqui também uma amostra o que? Já é uma amostra da evolução do tendão patelar, mostrando que o WPH aumenta o anabolismo do tendão também, ou seja, além de você ficar musculoso, você fica tendinoso, né? Não sei qual seja o nome, mas o seu tendão fica mais resistente. Isso é legal para quê? Para diminuir lesão, né? Porque muita gente lesiona o tendão porque desenvolve muita força e o tendão não evolui. O tendão fica aquele tendão tipo tendão de perna de passarinho. Então ele vai lá, estimula o tendão, estimula o músculo e tem um crescimento legal, né? Sincronização boa, né? E aqui você tem também as avaliações de contração isomérica, que é o mesmo trabalho de whey isolado, mostrando que o whey é muito importante no desenvolvimento muscular e tendão. Aqui forçando mais a hipertrofia muscular e a resposta do aumento do tendão desse indivíduo, que é importante você reforçar seu músculo, mas ao mesmo tempo reforçar seu tendão, né? Isso aqui é um trabalho interessante, onde eles fizeram uma avaliação, né? Uso de carboidrato e proteína e carboidrato mais DAPI, né? Foi o carboidrato e o carboidrato mais DAPI, fazendo uma carga nos indivíduos, né? E o que eles mostraram com isso? Que o RNA mensageiro para PGC1-alfa aumentava.
Não houve uma mudança muito grande em termos de plasma glicose, né? Isso que você vê. A insulina, plasma insulina foi melhor quando eu coloquei um DAPI. Olha aqui, isso é a diferença do efeito. Olha, gente, você pega, ó, vamos voltar aqui, né? Você pega, ó, 20 gramas de carboidrato mais a proteína, né? 20 gramas de carboidrato mais a proteína. O que eles mostram? Eles mostram que quando eu coloco um whey, o nível de insulina aumenta mais do que quando eu dou carboidrato, mostrando o efeito sinotrópico do whey, né? Ou seja, um efeito cinético. Talvez um mecanismo diferente, sei lá, tem que analisar, né? E olha aqui que legal, a glicólise, né? O nível de glicólise nos indivíduos, quando eu usei com a proteína, né? Foi levemente menor, né? O nível de unidade de glicose e a concentração de glicogênio. Mas olha que legal isso aqui, a expressão de RNA mensageiro para a quinase do AMP, o MPK. Aumentou quando eu usei carboidrato da API, ou seja, melhorou a função mitocondrial, né? Então, uma associação bem feita melhora a função mitocondrial, e no recovery a função mitocondrial ela é importantíssima, tá? Você tem que aprender a fazer uma suplementação bem arrumadinha, bem definidinha, bem feitinha, né? Mostrando o resultado ou trabalho nos seus pacientes. Isso vai resultar em benefício. Isso aqui é um trabalho, uma bebida adoçada, né? Eles fizeram uma avaliação do whey, né? Whey protein nesses pacientes. Aqui embaixo as bebidas bem definidas, né? 50 gramas de glicose, 75 gramas de glicose, ou a glicose 50 gramas mais 25 de whey, ou 25 de whey. Aí eles fizeram essa avaliação nos indivíduos. Olha aqui, em termos de glicemia, né? É lógico, 50 gramas de 25 gramas de whey, né, deu um resultado na glicemia não lá muito bom, né? Pequeno, isso é esperado. Mas ó, 50 gramas de whey mais 50 gramas de glicose mais 25 gramas de whey deu um efeito na glicemia menor do que 50 gramas de glicose, mostrando que o whey aumenta realmente a captação de glicose pelas células. Isso é importante para o anabolismo, né? Então, se você estiver precisando captar glicose para suas células para fazer alguma coisa, o whey é importante. Por isso que o whey está sendo associado para diabetes, porque ele aumenta a captação de glicose pelas células e pelo músculo, especificamente no caminho de anabolismo, a glicose vai gerar substrato para transaminação. Isso será muito importante para o anabolismo, né? Se você colocar um BCA, aí que o negócio vai ficar legal mesmo. Então, olha só que interessante. Isso é o comparativo, 50 gramas de glicose mais 25 gramas de whey, a curva da glicemia, 50 gramas de glicose, a curva da glicemia, muito acima, né? Olha aqui, a insulina, né? O whey, a carboidrato com a proteína, o nível de insulina, a curva de insulina foi mais, ou seja, a liberação de insulina foi muito maior do que só o carboidrato, beleza? E olha a concentração da ureia, você fala assim, e a ureia plasmática? Quando você tem o aumento do seu nível de ingestão de carboidrato e proteína, o nível de ureia plasmática foi maior, evidentemente, né? Você tem que subir a ureia, que queira ou não, você está dando proteína, 25 gramas, é uma quantidade grande de proteína para o indivíduo pegar e adequar de uma vez só. Talvez aqui seria mais interessante se nós baixássemos a ureia, ou perdão, a proteína. Mas olha aqui, quando você deu o carboidrato, o nível de ureia tendeu a dar uma estabilizada ou diminuir um pouquinho, mostrando que a demanda de nitrogênio foi... A ureia ajudou, o carboidrato ajudou a aumentar a demanda de nitrogênio, né? 48 gramas de arroz, 48 gramas de proteína, né, de whey, uma comparação. E o benefício, eu acho que eu já mostrei isso aqui antes, eu estou repetindo, foi um estudo mais recente, né? Mostrando que a proteína whey é melhor do que arroz para você ter um ganho de massa magra, né? Isso aqui é um trabalho interessante, são bebidas, né, à base de whey caseína, whey e placebo, caseína e placebo. Eles fizeram a concentração da leucina na artéria. Evidentemente que o whey aumentou muito mais a leucina na artéria do que a caseína, que foi melhor que o placebo. Olha aqui, gente, foi dado aqui o drink a 0, né? A 120 minutos o nível máximo de proteína, ó, 300, né? O 0 praticamente, caiu para o nível placebo. E aqui, ó, na atividade física, o pico de anabolismo é 4 horas depois, como vocês viram, né? A insulina da artéria também sobe maior com whey
do que com a caseína, que é um placebo. Isso aqui é uma bebida, né? Uma bebida pronta para usar. E foi um whey hidrolisado, né? Isso aqui é um trabalho de caseína whey, mostrando a comparação. Isso que vocês já viram lá atrás, eu mostrei para vocês, mas mostrando que o whey é melhor para liberar aumentar o nível de leucina do que a caseína, né? Todo mundo sabe disso hoje já. Aqui a fenilalanina plasmática, já a caseína é melhor para aumentar a fenilalanina plasmática do que o whey, né? Então, se você quer aumentar a fenilalanina, pô, dá caseína. Se quer aumentar a leucina, pô, dá whey, né? Então é o estudo comparativo. Isso aqui é um trabalho de massa magra pós-treino, né? Pré e pós-treino nos indivíduos, né? Com whey isolado e caseína. Então, pré-67, pós-72, né? Massa magra. Caseína 62 para 63, massa gordurosa ou adiposidade 13 para 12, 14 para 14, ou seja, o whey aqui no caso, no treino, né, o uso de whey foi associado a ganho de massa magra e perda de gordura. Com a caseína você ganhou massa magra, pouquinho, bem menos do que o whey, né, mas não mudou sua gordura não, você continuou gordinho do mesmo jeito, ou seja, você não emagreceu, né. Então é outra coisa que você tem que avaliar com relação a comparar o whey com caseína, né? Aqui é uma comparação em curva, né? Então com o whey você ganha mais massa magra e perde mais gordura. Com a caseína você ganha um pouquinho de massa magra e ganha um pouquinho de gordura, né? Caseína não é uma proteína para você usar para anabolismo, né? Eu nunca fui. Eu prefiro a soja, né? Olha que interessante, massa magra, né? Isso aqui é um trabalho de whey, soja e placebo, mostrando que a soja levou ao ganho de massa e o placebo também, assim como o whey. Mas a atividade física que usou só o placebo também ajudou, é lógico que ajuda, né? Você faz musculação, você ganha massa, independe de você usar ou não proteína. Se você usar proteína, você vai ganhar um pouquinho mais, né? Agora olha aqui, gente, a questão da força, né? Olha, você pode notar aqui que a soja teve um perfil muito parecido com o whey, né? Muito parecido com o whey. E foi muito interessante porque foi a mesma dose da soja, a mesma dose do whey, associado com o carboidrato, né? Olha aqui que interessante. Eu não queria deixar vocês doidos, né? Mas olha que legal esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui é um trabalho com a proteína isolada, com a proteína hidrolisada e com água, né? Mostrando o quê? Que a proteína isolada, aqui nesse caso o WPH, teve um efeito melhor na dor muscular pós-atividade física. Pode ser uma sequência peptídica do whey, pode ser várias coisas, né? Eu ventilo, por exemplo, uma sequência peptídica do whey que libera beta-endorfina. Pode acontecer isso, né? Ou, por exemplo, um efeito de biodisponibilidade melhor no momento de demanda adequada. Então, há vários fatores que podem explicar o efeito desse trabalho, né? Então, esse aqui foi aquele trabalho lá, só que é uma tabela, aí você tem o tratamento, o pré e o pós-exercício, e quando você vê aqui, né, o tratamento, você pega aqui, faz uma comparação, né, você vê que a evolução nos indivíduos usando o produto, o WPH e o WPI, se você analisar, não foi lá muito fantasticamente melhor, mas foi melhor, enquanto a questão do TNF-alfa, né? E teve um efeito até não tão melhor quanto a CK, mas quanto ao TNF-alfa, sim, mostrando talvez o efeito anti-inflamatório, também que deve ser considerado. Isso aqui é um trabalho interessante, porque eu falei que tudo depende, muita coisa pode depender da hidrólise. Isso aqui é um whey comparado com a caseína, comparado com a caseína hidrolisada. Você pode ver que a composição é praticamente a mesma da caseína com a caseína hidrolisada, né? E essa hidrólise fez uma diferença num trabalho aqui que foi uma puta diferença. Olha aqui, a concentração de insulina com whey, ó, caseína hidrolisada foi melhor que o whey em termos de insulina, né? Beleza? Pode ser, né? Olha aqui, fenilalanina, a caseína hidrolisada foi nível maior. Leucina, ela perdeu para o whey, né? Aminoácidos essenciais, ela perdeu para o whey. Então, apesar dela mostrar aquele efeito insulinotrópico melhor, ela não foi melhor do ponto de vista de aminoácidos essenciais e leucina no plasma, né? Mas quando você olha aqui a fração de síntese muscular, o whey é melhor que a caseína, mas a caseína hidrolisada é melhor que a caseína, mas ela é pior do que o whey, né? Mostrando que a hidrólise da caseína aumenta a eficácia dela, né?
aumenta a eficácia dela em função da hidrólise, em função de talvez outros fatores, mas mesmo hidrolisada ela não é melhor que um WPI, né? Aqui, na verdade, um trabalho de glicemia com suplementação de whey, deu-se o whey aqui, né? Whey protein com carboidrato, e aí avaliou-se a glicose. A glicose subiu com carboidrato, com o whey não subiu tanto assim, né? Mas a insulina subiu com whey, efeito sinotrópico. Então o whey não precisa de carboidrato para subir a insulina, né? Você vai pegar aqui o trabalho mostrando que o whey aumenta a insulina, e o carboidrato aumenta a insulina, o carboidrato aumenta a glicose, mas o whey não aumenta a glicose. Resultado, síntese fracional, né? Síntese de músculo, o whey é melhor que o carboidrato isolado. Que dúvida, né? Muito melhor, claro. Quem tem dúvida quanto a isso? Ninguém, né? Então a proteína do whey aumentando o anabolismo. Vamos puxar para algumas patologias, né? Umas patologias de aplicação de whey, né? A questão do whey composição corporal, você tem a proteína isolada do whey e da soja, o WPI, né? E a soja em sachês, né? Consumo em mais ou menos 60 dias, né? E olha o efeito na variação da insulina, mostrando, né? O whey baixando. Olha só que coisa interessante, hein? Um whey levando a uma diminuição da variação de insulina, enquanto a caseína foi pior, né? Olha o whey diminuindo a resistência à insulina aqui nesse paciente, né? Avaliando o HOMA-IR, né? Olha que interessante no triglicerídeo total. O whey não aumentou o triglicerídeo, pelo contrário, baixou. A caseína e a glicose, a glicose aumentou, mas a caseína aumentou mais ainda, né? Isso provavelmente foi porque o whey estimulou o anabolismo. O anabolismo usa esqueletos de carbono que poderiam ser usados para fazer triglicerídeos e colesterol, mas foi usado para fazer aminoácidos, né? Para gerar músculo. Então esse explica o efeito do whey aqui nesse caso, né? Beleza? A relação A por B, né, também, mostrando que o whey é interessante para a diminuição de risco cardiovascular quando associado à relação triglicerídeos A por B, né? Ou mostrando, esse aqui foi um trabalho interessante, hoje está sendo muito publicado sobre whey e cardioproteção, né? Isso aqui é um trabalho de proteína de whey, né, em pacientes, só que em pacientes internados. Eles usaram a beta-lactoglobulina misturado com a alfa-lactoalbumina, né? E o que eles viram? Né? Um aumento de peso corporal, praticamente massa magra, né? Músculo. Então é um benefício a pacientes idosos internados em asilos, em casas de cuidado. O whey é um bom produto para se colocar lá para eles, né? Isso aqui é uma comparação de WPI e WPH no músculo, né? Você já viu esse slide aqui, né? Não sei porque que está aqui. Mas isso aqui é um trabalho de suplementação de whey em doença pulmonar obstrutiva crônica. Olha que interessante, gente. Na fibrose cística, não vou falar de DPLC. No DPLC, o consumo de whey mais uma atividade física melhora o desempenho físico, né? Ou seja, é bom para o whey, é bom para paciente com DPLC, é interessante, né? Isso aqui é um paciente com fibrose cística, né? Então, os pacientes com fibrose cística aumentando o volume expiratório forçado, né? Que é um grande problema da fibrose cística. Mas, ó, eu vi uma revisão, eu não coloquei aqui, tinha uma revisão agora há pouco que eu vi, fibrose cística, atividade física. Atividade física é benéfica à fibrose cística. Quando você aumenta um suplemento de whey, melhora mais ainda o resultado, né? Então, sempre analisa isso aqui, ó, 0,7 gramas por quilograma de peso de whey nos pacientes e nas crianças, 0,7 gramas por quilograma de peso na criança, 0,7 gramas por quilograma de peso no adulto por dia, melhorando a capacidade respiratória melhor na criança do que no velhinho, né? Isso aqui é um trabalho de whey e o nível de glutationa. Se o whey aumenta a glutationa no meu corpo, aumenta. Isso aumenta o quê? Minha hepatoproteção. Para falar, mas você toma whey 20 gramas, isso é ruim para o fígado. Por quê? Teoricamente, talvez não. O whey tem muito BCA, que é hepatoprotetor, e forma glutationa, que é antioxidante para o fígado, né? E nesse caso, assim, até o whey poderia fazer parte de uma dieta detox, né? Não de nitrogênio, mas de outros produtos, né? A capacidade total antioxidante também aumenta quando você dá whey nesses pacientes. Houve um aumento, foi pacientes com esteatose, né? Esteatohepatite não alcoólica. E o que aconteceu com eles, né? A capacidade total antioxidante aumentou porque aumentou a glutationa. Uma coisa meio que mais ou menos esperada, né? O whey protein somado com uma glutamina, diminuindo a permeabilidade intestinal em pacientes com doença de Crohn, pode ser uma opção também, né, para você melhorar a saúde do seu paciente. Então comece a pensar, né,
glutamina, né, whey protein, somar os dois para melhorar o seu paciente, botar um zinquinho, botar uma fibra solúvel, tudo isso vai ser interessante para você formular um produto legal para o paciente com a doença de Crohn, né? O whey, né, o efeito do whey de forma interessante, baixando o VLDL e LDL, né, diminuindo o acetilcoenzimar por estímulo anabolizante, baixando a atividade da enzima hidroximetilglutailcoenzimar redutase, diminuindo a síntese de colesterol, diminuindo a atividade da colesterol aciltransferase, diminuindo a síntese de VLDL e de LDL, melhorando o perfil lipídico no paciente, né? Somando uma atividade física, um baita resultado, um bom resultado para o seu paciente. O whey protein tem várias possibilidades de funcionar em pacientes com diabetes, né? Tem a sua inibição da DTP4, da DPP4, né? Mas também tem os efeitos estimulantes de GLP-1, PYY, né? CCK. Isso tudo vai levar a uma diminuição da resistência à insulina via GLP-1. Você vai ter uma saciedade via aumento de CCK, né? Isso tudo vai concorrer para ter um efeito diminuidor da glicemia, mas também um efeito diminuidor do peso, mas também um efeito benéfico ao paciente com diabetes, né? Comece a pensar no whey como parte da sua abordagem no diabetes mellitus. Lógico que ele não deve ser alérgico ou intolerante à proteína do leite, né? Isso que é um trabalho de suplementação de cálcio, de whey com cálcio, né, em mulheres pós-menopausa, fazendo atividade física, né? Então, o que aconteceu foi que os indivíduos que usaram, né, tiveram uma menor diminuição, um resultado melhor da densidade mineral óssea. É lógico que tem que somar uma atividade física resistida, aumenta IGF-1, né, tem um efeito benéfico na densidade mineral óssea em vários locais. Então, é interessante você trabalhar nesses indivíduos, né? Aqui você tem o IGF-1, que o indivíduo que usou o whey mais atividade física aumentou o IGF-1, que também é interessante, né? Você tem esse efeito aqui de suplementação de whey mais uma atividade física resistida, né? E ganho de músculo, né? Isso aqui foi em pacientes idosos, né? Pacientes com problema de mobilidade. Se é um paciente com dificuldade de mobilidade, onde a atividade física mais o whey tem um resultado melhor no ganho de músculo nele, com certeza melhorando a mobilidade dele, né? E aqui você tem estudos que evidenciam o benefício do whey em algumas intervenções humanas, né? No metabolismo lipídico, né? Lógico que tudo vai depender do paciente, do grupo, quanto você está usando, como você está usando, se tem carboidrato ou não. No final das contas, o whey pode trazer um benefício no metabolismo lipídico, particularmente no colesterol e triglicerídeos, se você souber usar, né? Na pressão sanguínea, a hipertensão arterial, o whey pode trazer um benefício, sim. Pode trazer um benefício. Frações do whey inibe a enzima conversora de angiotensina. Você tem que saber usar o produto, né? Sempre tem que ser bem racional, ou seja, tem que ter um médico por trás, tem que ter um nutricionista por trás sempre, né? No diabético também, dar whey para o diabético não é problema, pelo contrário, né? A atividade física junto com o whey para o diabético vai melhorar ele, vai aumentar a captação de glicose, melhorar o metabolismo, né? Na grávida também o whey é bastante interessante, né, como suplemento proteico para a criança e para a mãe também. É lógico, você não vai exagerar, você não vai fazer nada em excesso, né? Mas uma complementação de uma complementação proteica na gravidez pode ser muito interessante, né? Aqui ainda estudos de diabetes mostrando que há realmente a possibilidade de você usar o whey para melhorar o metabolismo de insulina e glicose dos seus pacientes, tá? O melhor efeito é aquele efeito captador de glicose, né? Diminuindo a glicemia. A questão de doenças musculoesqueléticas, para ganho de massa muscular, né? Você vai ter um benefício com relação ao whey, sim. Não só o paciente jovem, o paciente idoso, o paciente com dificuldade de locomoção. O whey também é apresentável, uma opção para esses indivíduos, né? Ou você seja um atleta amador, ou você é um profissional, o whey vai trazer aquele benefício para você. Você vai ter que usar de forma racional, bem acompanhada, né? Esse é um trabalho de whey e riscos cardiometabólicos, mostrando que o whey, queira ou não, vai trazer resultados, tem um benefício, principalmente na resposta da glicemia, LDL e VLDL, né? Ainda em resultados cardiometabólicos, né?
ainda mostrando o benefício, só que aumentando o efeito termogênico. Sabia que o whey é termogênico? Não, pois é. Alguns estudos estão sugerindo isso aí, né? Beleza? Riscos cardiovasculares, né? Mais benefício do whey. É lógico que nem todos os trabalhos vão mostrar um benefício. Isso é uma abordagem individualizada, né, gente? Quando você trata um paciente, você não fala assim, ah, você tem problema de diabetes, eu vou dar whey para você. Não. Você vai melhorar a dieta dele como um todo, você vai aumentar nutrientes como magnésio, você vai dar ômega 3, complexo B, mandar fazer uma atividade física. Dentro desse contexto, o whey vai somar no benefício ao seu paciente, né? Também com riscos cardiometabólicos, diabetes, né? Você vê que tem muito trabalho publicado mostrando o benefício nos pacientes. Beleza? Olha aqui. Puxa, parece que não acaba isso aqui hoje, né? Protegendo contra riscos, né? Reduzindo triglicerídeos, colesterol, né? Aqui também nesse trabalho. E lá vai nós com mais riscos cardiovasculares, melhorando a complacência da artéria, diminuindo a rigidez arterial, né? Isso aqui é um trabalho de bebida enriquecida com whey, né? É um líquido 1, 2 e 4. Tudo bem que não foi estatisticamente significativo, mas quando você vê a curvinha aqui, você acha que os caras que consumiram uma bebida com 4% de whey parece que tiveram a tendência a consumir menos alimentos no todo, né? Proteína, carboidrato e gordura. Isso vai ser estudado. A caseína glicomacropeptídeo libera CCK. E isso pode responder por um efeito sacietogênico, né? E no final das contas, o whey é uma ótima proteína para anabolismo. E quando a gente fala anabolismo, não pensa só o paciente para ganhar massa, não. Um paciente internado em hospital, né, um idoso caquético, um paciente com HIV caquético, né, um paciente que usa corticoide está com perda muscular, tudo isso com atividade física, o whey é bastante interessante. Eu acho que o whey é a melhor proteína porque tem mais aminoácidos essenciais, tem um bom nível de BCA e tem o efeito cilinotrópico, todos eles somados dão uma sinergia para o efeito anabolismo mais interessante, e sem contar esse outro efeito interessante que é aumentar a captação de glicose nas células, né? Isso pode ser o efeito da isoleucina, pelo menos está se falando muito da isoleucina para isso. Se for realmente, é mais um produto adicional. Usar em patologias, não se limite a atleta, use no paciente, o paciente internado em hospital, um paciente com câncer que está com perda de nitrogênio, um paciente que tem um nitrogênio muito elevado, um amônio muito elevado, uma ureia muito elevada, um paciente que precisa ganhar massa muscular, um paciente que precisa ser anabolizado, né? Levando em consideração a patologia que ele tem, o whey é uma coisa interessante para se usar. E eu usaria uma dose unitária de 20 gramas e acompanharia o paciente, né? Mais que isso, você tem que fazer pulso, ou seja, pegar o 20 gramas, pode dar 40, mas aí você vai dar depois de 2 a 3 horas. Mas você tem que controlar o paciente, cada paciente é um paciente diferente, não existe o igual, né? Sempre analisar o contexto como um todo. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado por estar presente aqui, pela compreensão. Beijão para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau.